Que a graça e a paz seja com cada um de vocês. Hoje nós vamos falar a respeito do 10º capítulo da carta aos Hebreus. E nós vamos aprender muitas coisas legais hoje. Vocês vão gostar deste estudo. Vamos iniciando aqui falando quais são as Bíblias que eu pretendo usar hoje. Primeiro eu vou usar a Aramais nessa coluna. Nessa coluna aqui eu vou usar a Viva. Nessa coluna aqui eu vou usar a tradução linguagem de hoje. E nessa coluna aqui eu vou usar a nova tradução do Novo Testamento para tradutores. Ok? Novo Testamento traduzido para tradutores. Então vamos lá. Capítulo 10 do livro de Hebreus. Nós vamos fazer a leitura e vamos conversando, como nós estamos fazendo com todos os outros capítulos. Eu vou ler aqui na tradução dos tradutores, tá? Começa assim. Como uma sombra representa vagamente o objeto que a produz, as leis que Deus deu a Moisés representam apenas de uma forma inferior as boas coisas que viriam posteriormente. Aquelas leis constituem as próprias coisas boas prometidas por Deus. Por isso, ao oferecer normalmente os mesmos tipos de sacrifícios, as pessoas que se aproximam de Deus nunca podem se tornar perfeitas, aquilo que Deus desejava que sejam. Então essa é uma Bíblia bem interessante, tá? A linguagem dela é bem interessante. Vamos ler aqui em uma outra Bíblia. A Bíblia linguagem de hoje, que é do meio. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Então vamos explicar aqui o que o escritor dessa carta quis dizer aqui para nós. Primeiro, vamos pegar aqui a palavra sombra. Então, quando a gente vai aqui no grego, a palavra é esquia, ok? O código dela é G04639. Então, significa sombra causada pela interseção da luz, imagem projetada por um objeto e representando a forma daquele objeto. Imagem projetada por um objeto, representando a forma daquele objeto. Então a sombra é um rascunho, um esboço, um sombreamento. O escritor de Hebreus está dizendo aqui para nós que a lei que Deus deu para Moisés, que especificamente, tratava especificamente de alguns detalhes com relação a como que as pessoas daquela nação de Israel deveriam se comportar perante Adonai. Essas leis que o escritor está dizendo, se você acredita no Novo Testamento, você tem que entender o que o escritor de Hebreus está querendo dizer, tá bom? Ele não está desqualificando a Torá. Ele está explicando para nós o que é a Torá de Moisés. Porque a Torá, a instrução de Deus, ela não se limita à Torá dada a Moisés, entende? O que as pessoas não entendem é isso. A Torá que Deus deu a Moisés, ela tem todas as instruções que a humanidade precisam saber, tá? Especificamente ali a nação de Israel. Só que essas instruções foram especificadas para um período até que se chegasse o Cristo. Não que não precisamos cumprir as orientações, os mandamentos de Deus, que são eternos, mas eles estavam apenas apontando
para uma nova realidade que viria quando o Mashiach chegasse. Então, a Torá, a lei, né? Se nós pegarmos essa palavra aqui, olha, a gente vai ver que é Torá, tá bom? A Torá dada a Moisés, a instrução dada a Moisés, não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Então, não é exatamente o que viria. Ela antecede o que viria depois. Bom, ela, na sua concepção, serviu para um propósito honroso, que foi expor o pecado, mostrar a gravidade do erro, a qual nós estávamos mergulhados até o pescoço, e também ela ia um pouco mais a fundo, porque ela entrava em assuntos de critério moral, de critério de santificação, de limpeza. Então, ela expunha a nossa sujeira e mostrava como a gente devia se apresentar perante Deus. Só que ela especificava também sacrifícios de animais, ofertas. Por isso que aqui fala, os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre. Veja que se a lei fosse perfeita, capaz de conseguir remir aqueles que por ela vivesse, não haveria necessidade de sempre haver sacrifícios. Então, ela, na verdade, ela existia para expor o pecado e nos lembrar que éramos dependentes da total graça de Deus. Daí você precisava oferecer sacrifícios sempre, relembrando sempre que você estava em desvantagens, ok? Então, esta lei que foi dada e era sombra, como vocês estão vendo aqui, esta lei sombra, ela era o quê? Uma imagem projetada por um objeto e representando a forma daquele objeto. Então, a Torá verdadeira, ela estava sendo representada por uma sombra. Então, vamos fazer aqui um breve exemplo, né? Dar um breve exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse exemplo. Então, aqui nós temos duas pessoas, né? Você sabe que é pessoa. A sombra vai te mostrar que são duas pessoas. Não são animais, não são árvores, não são carros, não são objetos, são duas pessoas. E pela sombra, a gente entende que uma pessoa é maior que a outra. Daí você vê as duas também dando as mãos. E pela vestimenta, você entende que tá parecendo, né, que é uma mulher e uma menina, ok? Que possivelmente pode ser uma mãe e uma filha. Só que assim, a gente não pode afirmar, né? A gente não tá vendo o resto da realidade. Tá vendo? A realidade... Tá ruim essa caneta. A realidade tá pra cima, né? Tá falhando a caneta. A realidade está aqui para cima. A sombra é uma cópia da realidade. Que a gente, ao ver, a gente consegue mais ou menos ter noção do que se trata. Mas nós não temos certeza. Aqui também, olha, a gente está vendo uma sombra, né? De um casal. Aqui a gente está vendo uma sombra de um casal também. Pela sombra a gente consegue entender bem o que está acontecendo aqui. Um casal está dançando e existe aqui uma criança, né? A mulher está grávida, então é uma família.
Então, pela sombra, a gente consegue entender muitas coisas. Esse é só um exemplo que eu quis trazer para vocês. Quando fala que a lei de Moisés era uma sombra, sombra de quê? Sombra da verdadeira Torá. Então, a Torá, que nós temos escrita lá em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, né? E especificamente a instrução que Deus deu, que está escrita de Gênesis, de Êxodo, chamou até Deuteronômio, Devarim, né? Que são as leis e as recomendações de Deus para a nação de Israel. Isso daí, gente, é uma sombra de Cristo. Entendeu? Cristo, Mashiach, Yeshua, é a lei. Ele é a Torá. Mashiach é a Torá. E ele, sendo a Torá, né, a luz do Pai, batendo no Mashiach, refletiu em nós, refletiu na nação de Israel, a Torá, a lei que foi dada a Israel. Então essa lei que foi dada a Israel, ela conta sobre a realidade, mas ela não é exatamente a realidade. Ela tem forma do que Mashiach iria fazer, mas ela não conta exatamente o que Mashiach iria fazer. Tanto é que às vezes, quando você olha uma sombra, você não consegue discernir exatamente a forma daquele objeto. Por quê? Porque a luz que está fazendo com que aquela sombra ela surja, dependendo do ângulo, ela vai estar distorcendo a realidade. Talvez você está vendo um gatinho, né? Aí pela sombra você está vendo um leão, você está vendo um gigante. Mas na verdade é um gatinho pequenininho, né? Então depende do que? Da distorção também. Então, durante os anos que a humanidade foi vivendo, Deus ele foi usando sua luz de forma diferente, tá? Então, muitas pessoas não conseguiram ter a clara distinção do Cristo ao olhar para a Torá. Tanto é que os judeus, quando olharam para a verdadeira Torá, não reconheceram a verdadeira Torá, a realidade, embora eles vivessem nas sombras. Olha só que coisa interessante que eu estou dizendo aqui. Os judeus viviam nas sombras, viviam pela Torá, que é a sombra do Cristo. Quando eles viram a realidade, eles não conseguiram identificá-la, porque para eles a sombra tinha tomado uma forma totalmente diferente da realidade. E essas coisas boas que serão feitas a nosso favor, elas estão relacionadas ao ministério de Mashiach e Yeshua. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que se achegam perto de Deus? Quer dizer, não tem como. Então, aqui mostra que a lei mosaica ela tem uma deficiência. Ela não é capaz de santificar e nem salvar aqueles que se aproximam de Deus por meio dela. Ela existiu como se fosse um remédio, né, preventivo, até que a cura chegasse. Ok? Vamos dizer que hoje, nessa pandemia que nós vivemos, né, aí a gente está esperando por uma vacina, né, uma cura, vamos dizer assim. Então, o que a gente faz paliativamente até que isso aconteça? A gente guarda a quarentena, a gente não se aglomera, a gente usa álcool em gel nas mãos, a gente põe máscaras. São coisas extremamente importantes para não contrairmos o vírus. Mas nada indica que o vírus não possa nos pegar. Mesmo usando máscara, não aglomerando, usando álcool e higienizando as mãos, pessoas já morreram. Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem exatamente também com relação ao Mashiach. A lei, a Torá, ela se comportou exatamente como a máscara, como o álcool em gel, como a quarentena. Por isso que na especificação da lei de Moisés, você vai ver que existem várias restrições alimentares. Por exemplo,
se ditava o que deveria se comer e que não deveria se comer. Também leis de quarentena quando uma pessoa estava leproso, leis de santidade quando uma pessoa tinha emissão noturna, ou quando a mulher tinha menstruação, ou quando alguém pegava em um cadáver. Então, esta lei, Torá, ela foi dada como preventivo para o bem-estar da nação de Israel e também da humanidade que quisesse seguir. Hoje, se você quiser seguir a Torá, você pode seguir a Torá perfeitamente, né? Só que você vai ter que entender que você está usando máscara, usando álcool em gel, fazendo parte da quarentena, só que já existe a vacina, que é Mashiach Yeshua. Entende? Se você toma a vacina, e a vacina é 100%, vamos dizer assim, né, que não tô, esse aí já é um exemplo, tá, gente? Vamos supor que eles criem uma vacina 100% eficaz. Então, a pessoa que tomou essa vacina 100% eficaz, ela basicamente não precisa estar usando a máscara, não precisa estar fazendo essas outras coisas, né? Entende? Só que às vezes, mesmo ela tomando essa vacina 100% eficaz, ela ainda continua usando máscara, ela continua às vezes lavando as mãos. Por quê? Porque ela convive com pessoas que ainda não tomou a vacina. Então ela precisa se imunizar para ela não se tornar um agente que leva, né, a doença para outros. Isso também acontece com a transição entre a Torá e o Cristo. Você vai ver os apóstolos realizando coisas discriminadas na Torá, como sacrifícios, ofertas no templo, prestação de votos. Então, alguns não entendem por que os apóstolos, lá no capítulo de Atos 16, 17, fala sobre isso, 18, fala sobre isso. Alguns capítulos de Atos falam sobre isso, né? Inclusive, quando o apóstolo Paulo chega a Jerusalém, ele é obrigado por Tiago a prestar, né, no templo um voto e fazer sacrifícios. Daí, a pergunta que surge, né, uma pergunta que eu sempre me fazia, muitos e muitos anos atrás, é por que Paulo se sujeitou a isto, né? Por que Paulo se sujeitou a fazer uma coisa que ele sabia que não precisava mais? Porque o sangue do Mashiach já tinha sido derramado e por meio desse sangue nós entendemos que não há mais necessidade de sacrifício, como a própria carta de Hebreus vem falando exaustivamente. Só que a transição entre a Torá, que é a antiga, com a cura, com a vacina, ela precisou ser feita. Então, mesmo quem já tinha tomado da vacina e estava totalmente imunizado contra o pecado, porque todos os que aceitam Mashiach como seu rei e salvador, eles nascem para uma nova realidade de vida. Mas mesmo assim, muitos ainda não haviam tido a cura, não tinha recebido a cura, não tinha acreditado em Mashiach, não tinha acreditado em Jesus, não tinha nascido de novo. Então eles ainda viviam no regime de quarentena, eles ainda viviam no regime de lavar as mãos, passar álcool, estar sob quarentena, usar máscara. Por isso o apóstolo Paulo e outros, eles fizeram essas coisas também. Por quê? Porque era importante que aquelas pessoas entendessem que os cristãos não vieram para substituir a Torá. Só que, tendo Mashiach, nosso rei e salvador, como a cura, nós não precisamos mais nos submeter a esses cuidados. Mas mesmo assim, ainda seguimos com atenção essas orientações para ajudarmos outros que ainda não foram libertos em Cristo, que ainda não entenderam o valor da graça, a ver que o comportamento cristão não é rejeitar a orientação de Deus, mas sim viver de acordo com ela. Talvez esse seja um dos exemplos mais claros para você entender qual é a correlação entre a primeira aliança e a segunda aliança e estarmos subordinados à antiga aliança. Por que às vezes nós nos submetemos à antiga aliança em alguns critérios? É exatamente isso, como eu expliquei. Vamos continuar aqui. Se tivessem pedido uma oferta, aqui agora estou lendo na Viva,
só teria sido suficiente. Os adoradores teriam sido purificados de uma vez por toda, e o seu sentimento de culpa teria desaparecido. Aqui nessa Bíblia, esta aqui. Tradução dos tradutores. Se Deus tivesse removido a culpa dos pecados daqueles que traziam sacrifícios, estes não continuariam sendo culpados. Por isso, com certeza, eles teriam deixado de oferecer aqueles sacrifícios, não teriam deixado de oferecer esses sacrifícios? Tá vendo? Então, o que o escritor está dizendo aqui? Enquanto estávamos vivendo sobre a antiga precaução que Deus nos deu, que era a sombra da realidade, vivíamos oferecendo sacrifícios pelos nossos pecados, vivíamos lavando as mãos, vivíamos usando álcool em gel, vivíamos andando de máscara, vivíamos guardando quarentena, não aglomerando. Não éramos capazes de lidar com o vírus. Mas quando a realidade chega, Mashiach Yeshua, esses sacrifícios, eles não são mais necessários. Vamos ver aqui. Versículo 3. Agora na Bíblia Linguagem de hoje. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados anos após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Veja aqui, é o que eu acabei de ensinar. Por que Deus ele usou a lei da Torá especificamente expondo o pecado? Para lembrar as pessoas que elas eram pecadoras. É como que hoje os jornais têm feito, né, exaustivamente, a mídia tem feito exaustivamente, de lembrar as pessoas quantas pessoas têm morrido todo dia. Quão importante é você guardar a quarentena. Quão importante é você fazer, né, a higienização das mãos, trocar as roupas quando chegar em casa, passar álcool em gel, usar máscara. Isso aí é um lembrete de que há um mal lá fora e que esse mal pode entrar em você em qualquer momento e pode te levar a óbito. A lei também, ela tinha este princípio de lembrar do ser humano o quanto ele tinha se afastado, se degenerado do Criador e que ele precisava de algo para ajudá-lo. Como nós hoje sabemos que precisamos de uma cura. Tá? Um exemplo. Aí, aqui diz assim, ó, pois, o verso 4. Vamos colocar lá no verso 4 também, né? Vamos ler aqui agora. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. Aqui ele está falando dos sacrifícios oferecidos, né? Por meio da lei, que a lei especificava. A lei especificava sacrifício de bodes e de touros. Sangue de novilha, né? Eram vários rituais de purificação, de remoção dos pecados. Então, é bem claro que o escritor entende que é impossível que o sangue de animais possam, de fato, acabar com pecados humanos. Não é possível. É porque, assim, quem devia estar morrendo era nós. Deus estava apenas permitindo que alguém morresse por nós, pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado leva à morte. Então, quem deveria estar morrendo eram as pessoas. Só que para Deus não sair matando todo mundo por causa do pecado que elas cometiam, de acordo com a justiça dele, ele permitiu que os animais sofressem a pena por nós. Então, nós estamos falando de transferência de culpa. Entende? Você pecou, você errou, você adulterou, você cometeu roubo, você prostituiu, você cometeu imoralidade, você cometeu espiritismo. Você chegava perante o sacerdote colocava suas mãos sobre o animal e você transferia sua culpa, seu pecado ao animal. E aquele animal morria. Parece algo injusto, não parece? O animal não fez nada e ele recebia os seus pecados e ele morria por você. Isso estava te lembrando do que o Filho de Deus faria por você. Ele não é culpado de nada, mas todos nós impomos nossas mãos no Cristo. Confessamos nossos pecados. E quando ele morreu, ele levou com ele todos os nossos pecados. É lindo.
transferência de culpa. A nossa culpa passa para Mashiach, e Mashiach é capaz de levar os nossos pecados para a tumba para sempre. Aí o verso 5 diz, vou ler aqui na Viva. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo, ó Deus, o sangue de touros e de bodes não pode satisfazê-lo. Portanto, o Senhor me preparou este meu corpo, a fim de que eu deposite como sacrifício sobre o seu altar, sobre o seu altar. Que lindo! Pois Cristo, ao entrar no mundo, disse, Tu és Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Aqui está citando Salmos, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, Salmos 40. Sacrifício e ofertas não quisestes. Meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado. Não reclamastes. Então disse, Salmos 40, tá? Aqui o escritor de Hebreus está citando Salmo 40, que Jesus disse isso. Em alguma ocasião, algum apóstolo, algum discípulo ouviu de Jesus recitando os Salmos, que falava sobre ele. Então disse, Eis aqui venho, no rolo do livro, de mim está escrito, Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, ó meu Deus, ó Deus meu. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Então, Salmos 40 foi escrito por Davi, né? E daí ele tinha dito essas palavras e Jesus a recitou, Yeshua a recitou. Foi por isso que Cristo disse. Quem disse não foi Cristo, foi Davi. Só que Jesus ele também falou isso, mas não está escrito nos 4 evangelhos. Então essa é uma informação que Jesus disse, que não está escrita nos evangelhos. Como aquela que Shaul fala, que o Senhor disse, há mais felicidade em dar do que em receber. Não está escrito nos evangelhos isso. Da onde Saul tirou isso? Saul tirou que Jesus disse que há mais felicidade em dar do que em receber. A mesma coisa acontece aqui. Quem disse para o escritor de Hebreus que Jesus Cristo disse essas palavras? Bom, ele está testificando, por meio do Espírito Santo, que Jesus disse. Só que quem disse foi Davi, nos Salmos. Mas em algum momento Jesus ele havia dito essas palavras dos Salmos. Então, Jesus disse, quando veio ao mundo, aqui ó, vou ler nessa versão agora, porque ao chegar Cristo no mundo, ele disse ao seu Pai, com relação ao ato de se oferecer como sacrifício pelo pecado dos seres humanos. O que ele disse? As seguintes palavras que o salmista escreveu. Ele disse ao seu pai a seguinte palavra que o salmista escreveu. Não são sacrifícios e ofertas que você deseja, mas você me preparou um corpo para servir-lhe. Então, o corpo do Mashiach, pessoas, é exatamente o sacrifício vivo, santo e aceitável que Deus preparou para nós. Preparaste-me um corpo. Olha aqui, está dizendo. Quem preparou o corpo de Jesus? Deus. Deus preparou um corpo para Jesus, tirou sua vida poderosa no céu, ele se esvaziou e ele se tornou uma sementinha dentro do útero de Maria e formou-se um homem. Deus preparou um corpo para Cristo. Ele não estava satisfeito com sacrifícios de animais, que não podia levar o homem à consciência de que eles mereciam tanto a morte como o arrependimento. Os homens, mesmo oferecendo sacrifícios de animais de forma injustas, eles não conseguiam chegar na plena consciência de que, se fosse um ser humano, imagine se os sacrifícios fossem humanos. Para não fazer isto, desde quando começou a Torá, Deus deixou animais, mas apontava para um sacrifício humano.
E esse sacrifício humano, perfeito, com um corpo perfeito, de alguém perfeito, que não merecia aquilo, ele foi capaz de sensibilizar a estrutura humana pecaminosa para que humanos pudessem se aperceber da grande injustiça que eles viviam. Por isso, quando nos aproximamos de Cristo, a primeira coisa que acontece conosco é uma tremenda clareza de que realmente precisamos da graça. Nós temos a sã consciência de que somos pecadores, imperfeitos e imerecedores. E que Cristo veio nos salvar por meio de graça que Deus derramou sobre todos. Então, quando você se aproxima de Jesus, a primeira coisa que acontece é você vai esvaziar de sua alma de todo o ego, de toda a culpa, de todo o pecado, de todo remorso, de todas as coisas que te assombraram durante suas vidas. Daí, você vai entender que você precisa ser santificado. E somente o corpo santo de Jesus é capaz de fazer com que isso aconteça. Veja que o verso 6. O Senhor não se satisfaz com os sacrifícios dos animais, mortos e queimados diante de si, como oferta pelos pecados. Então, eu disse: eis que eu vim para depositar a minha vida, justamente como as Escrituras disseram que eu faria. Depois que Cristo disse isto a respeito de não ficar satisfeito com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, acrescentou então: eis que eu vim para dar a minha vida. Ele revoga o primeiro sistema em favor de um outro muito melhor. Agora vocês estão entendendo a superioridade da Torá verdadeira, viva, santa, com relação à Torá inicial, que era sombra. Ela serviu pessoas. Ela não é descartável. Ela nos fala sobre usarmos o álcool, ela nos fala sobre usarmos a máscara, aquele símbolo que eu estava dando, né? Aquela simbologia. Mas ela não nos oferece a cura, de fato. Ela não pode, de fato, nos curar. Ela aponta para a cura. Ela aponta para a realidade. Porque ela é uma sombra da realidade. Quando o Mashiach Yeshua, ele chega e ele vem se oferecer, como nós estamos lendo aqui, depois disso, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar dele o sacrifício de Cristo. Verso 10. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados dos pecados pela oferta que ele fez, uma vez por toda, do seu próprio corpo. Então o sacrifício de Jesus ele é superior do que os sacrifícios da Torá. A Torá apontava para o sacrifício de Jesus. Vamos ler aqui agora. Tradução de tradutores, desse cantinho, tá? Ao ficar cada sacerdote judaico diante do altar diariamente, ele executava os rituais e oferece o mesmo tipo de sacrifício que nunca pode tirar a culpa de todos aqueles que pecaram. Mas Cristo ofereceu uma só vez um sacrifício que será eternamente válido. Depois, ele se sentou para governar com Deus no lugar da suprema honra. Vamos ler nessa versão aqui, ó. Na verdade, eu quero ler nessa aqui, ó. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, como a profecia que ele acabou de citar, que falava a respeito dele, disse que Jesus iria vir para nos salvar, ela também fala que depois disso ele voltaria para os céus.
e depois ela fala novamente que ele viria na sua segunda vinda. São profecias que nós estamos no canal. Você que é novo no canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, talvez você não tenha noção das coisas que nós falamos aqui. Então eu incentivo vocês a verem os outros vídeos, os vídeos antigos, tá? Assistem, que tem muitas informações úteis para vocês entenderem sobre essas coisas que estamos falando aqui agora. O sacrifício de Mashiach, ele foi único e exclusivo para nos remir para sempre de nossos pecados. Agora vamos para o 13. Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Aqui faz uma referência de Coríntios, que diz: porque convém que Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 ao 28. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 25 a 28. Diz assim: portanto, convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo há de ser aniquilado, é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando se diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus, sujeitou a Jesus todas as coisas. Então Deus não está sujeito a Jesus. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Jesus, Yeshua, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então, quando Jesus ele sujeitar todas as coisas debaixo de seus pés, ele se sujeita a Deus, tá? Ele recebeu toda a autoridade, até de adoração. Deus ele deixou tudo na mão de Jesus. Jesus é o nosso Deus atualmente, ok? Deus ele deixou tudo na mão de Jesus e deixou até mesmo que nós possamos adorá-lo. Só que quando todas as coisas foram sujeitas ao pé do Deus Jesus, Deus Yeshua, o Deus Yeshua se sujeita também ao Deus Pai, Yahuwah, Yod-He, Vav-He. Ok? Então, aqui está falando exatamente isso. Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aqui está falando desse período em que Jesus sobe aos céus e fica nos céus até ele voltar. Aqui é uma referência de Atos, que um dia nós vamos fazer o estudo, do capítulo 3, que o apóstolo Pedro faz um discurso explicando. Tá? Aqui, Atos capítulo 2. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos pelos escabelos de seus pés. É uma profecia, Lá no capítulo 3 também fala mais sobre isso, que ele vai voltar, quando tiver chegado o tempo dele começar a sujeitar os inimigos debaixo dos pés. E ele vai fazer isso com o falso profeta, com o anticristo, E com as nações, vai reger com vara de ferro. E no final, a morte é o último inimigo. Quando a morte termina, ele sujeita todas as coisas, inclusive a morte. Aí ele se sujeita também ao Pai. E todos vão adorar eternamente o Pai. E o Pai será tudo em todos. É o que o texto de Coríntios fala. Porque, aqui agora o versículo 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, pois por meio daquela oferta única, ele, Jesus, tornou perfeitos para sempre, aos olhos de Deus, todos quantos ele está santificando. Veja aqui. Todos quantos ele está santificando. Quer dizer, todos os que se permitem ser santificados por Mashiach, daí você precisa entender como que esse processo acontece, o papel de sacerdote, a maneira de Melquisedeque. Assista meus outros vídeos para você entender. Então, porque você precisa disso, tá? Os que estão sendo santificados agora.
No milênio é período de governo com vara de ferro. As nações serão governadas com vara de ferro. Hoje é o dia propício para você receber a sua salvação, para você santificar-se em Cristo. Não espere acontecer todas as coisas, porque talvez você não vai para a nova realidade do sistema de Deus. Olam Rabá, o novo mundo, né? O mundo das eras. Talvez você não vai. Se santifique agora. E se você for, mas se você não tiver santificado, você for como nações, vai viver debaixo da vara de ferro. Claro que vai ser bom também. Não vai ser ruim não, vai ser bom. Mas você não vai ter o privilégio de estar com Jesus em Jerusalém, né? Receber instruções dele, receber um corpo que jamais será destruído, porque os que viverão no milênio poderão morrer. Isaías fala que morrerão pessoas de 500 anos, né? Não lembro mais o texto como é que fala exatamente, mas vai morrer como um mero rapaz, né? Pessoas que viveram muito vão morrer como um mero rapaz. Ou seja, vai ter morte no milênio dos das nações, não dos da igreja, dos de Israel de Deus, né? Esses nunca mais morrerão, mas os das nações morrerão. Então não deixa para procrastinar sua salvação. Ah, no final dos milênios todos serão salvos e viverão para sempre? Sim. Jesus ele vai terminar com a morte, né? Foi o que foi dito lá. Então vai ter uma época que todos vão usufruir da vida que Deus vai dar para todos. Deus, ele, quando tensionou criar a humanidade, ele não tensionou criar para a morte. Né? A mesma intenção que Deus tem para com os anjos foi para com os homens. E olha só que os anjos, mesmo fazendo cagada, eles estão vivos até hoje. Né? Nós somos um processo diferente. Mas Deus tensiona que nossa vida seja muito longa. Na verdade, eterna, incorruptível. Só que por enquanto vivemos numa prova, né? Vivemos num mundo de pecados. Temos já a nossa cura, a nossa vacina, né? Mashiach, Yeshua. Só que precisamos hoje acordar para a santificação. E aqui o texto foi claro, né? Presta atenção que eu vou ler de novo. Pois por meio daquela oferta única, ele tornou perfeitos. Tornou quem? Nós perfeitos. Nós somos considerados perfeitos perante Deus. Essa caneta está muito ruim. De repente, ficou péssima. Perfeitos. Somos considerados perfeitos aos olhos de Deus. Quantos ele está santificando? Todos quantos. Ou seja, você pode ser um desses. Não caia nesse papo aí que só 144 mil vão ser selados por Deus, não, tá? Isso aí é uma heresia que distanciam pessoas de Deus. Distanciam pessoas do sacrifício de Mashiach e Yeshua. Peguei uma outra caneta aqui. O Espírito Santo testifica que isto é assim porque ele disse. Olha só, gente, isso aqui é sério. O Espírito Santo também nos dá seu testemunho sobre isto. Sobre o quê? Sobre Jesus santificar pessoas por meio de um sacrifício. Aperfeiçoar pessoas por meio de um sacrifício. E aí vamos ver qual que é o testemunho do Espírito Santo. Quando terminar a época da primeira aliança, com meu povo, farei uma nova aliança com eles. Farei o seguinte para eles. Farei com que eles entendam minhas leis e farei com que as obedeça. Ou vou capacitá-los e conhecê-las sinceramente. Veja aqui nessa versão aqui. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com que o povo de Israel esta aliança. Farei com o povo de Israel esta aliança. Porei minhas leis no seu coração, no coração deles,
e na mente deles as escreverei. Então aqui está falando sobre Isaías, tá? Jeremias, né? O Senhor fará com Israel uma nova aliança, tá? A aliança é feita com quem? Com Israel. Aqui, olha, no verso 16, vamos ver aqui a referência. Jeremias 31, tá vendo? Aqui, ó. Temos aqui Jeremias 31. 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois que dias? Depois dos dias da primeira aliança. De Torá de Moisés. Da sombra, diz o Senhor. Porei minha lei no seu coração, e as escreverei no seu interior, e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. É isso aqui, ó. A nova aliança, ela é escrita em corações de carne. As tábuas de pedra que foram escritas a primeira aliança prefiguram as pedras carnais, os corações de pedra, que se transformariam em coração de carne, a qual Deus escreveria sua lei dentro do íntimo dessas pessoas. Qual é a lei? Yeshua HaMashiach. Por isso que o cristianismo transforma. O cristianismo te transformando significa que você recebeu a lei que Deus escreveu no íntimo do seu povo. E, por ser duas pedras, remete às duas casas. Remete ao povo judeu e remete aos gentios. Deus escreve as duas leis em duas pedras. Ele poderia ter escrito em uma, que representava a nação de Israel. Mas ele reescreve em duas, para dizer que também ele tinha uma aliança, ele teria uma aliança com outro povo. Um dia vamos fazer esse estudo da casa de Israel. Está demorando a fazer, mas eu vou começar a fazer esse estudo. Vai chegar a hora. Vocês vão entender a maravilha que as escrituras já falavam desde os profetas sobre as duas casas. Daí, essas duas casas receberiam o quê? A lei de Deus escrita nos corações. Veja que aqui está dizendo que Deus faria esta sua aliança com a casa de Israel, ok? E com a casa de Judá. Os versículos anteriores ou posteriores vai falar disso. Casa de Israel e casa de Judá, né? Escreverei minhas leis em seus corações. E de fato, ele escreveu as leis no coração das pessoas. Tanto de judeus sinceros, Pedro, Paulo, João, André, Tiago, vários. Maria Madalena, Barnabé, Trifós e Trifena já eram gentios, né? Sóstenes, Apolo, foram muitos e muitos. Tanto judeus quanto cristãos. E hoje milhares têm sido escrevidos diariamente em seus corações. E Deus tem usado nossas palavras para escrever nos corações das pessoas a sua lei, a sua Torá. Vivemos pela Torá, viva Mashiach Yeshua. Esta é a realidade que vai nos santificar de nossas culpas. E ainda continua o Espírito Santo. Bíblia, linguagem de hoje. Depois ele disse: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de ofertas para tirá-los. Acabou, então, aqui a necessidade do sacrifício de animais. Não tem mais necessidade de sacrifício de animais. Só que, quando essa carta foi escrita, por volta de 50, o que acontecia? Os judeus ainda prestavam serviço no templo, oferecendo sacrifícios.
Daí Deus providenciou que em 70 Roma destruísse o templo e o santuário para que impedisse que esta grande blasfêmia continuasse a ocorrer, já que o sangue do Machia tinha sido derramado para o benefício de toda a humanidade. Não era mais necessário que animais inocentes morressem praticamente de graça, porque a culpa de todos os pecados não era mais voltada para o animal, mas sim a culpa ela era compartilhada com Cristo, que morreu por todos e salvou todos. Aí agora diz assim, ó, vou ler aqui nessa Bíblia aqui, ó, nesse canto aqui, direito, Bíblia de Tradutores. Portanto, meus irmãos crentes, por cremos naquilo que Jesus realizou quando o seu próprio sangue foi derramado por nós. Tá falando de mim, tá falando de você, tá? Você acredita no sangue de Jesus que foi derramado a seu favor? Se você é esse crente, portanto, meus irmãos crentes, que cremos naquilo que Jesus realizou quando o seu próprio sangue foi derramado por nós, podemos entrar confiante na real presença de Deus, simbolizada pelo próprio lugar santo na tenda. Então você pode agora se aproximar verdadeiramente de Deus. Porque Jesus ele morreu. E agora você pode se aproximar do lugar santo. Não é só mais o sumo sacerdote. A cortina foi rasgada. Temos agora permissão para nos aproximar do lugar santo, que representa o próprio Deus. Temos agora a possibilidade de nos aperfeiçoar em Cristo. Aí diz, por meio da cortina, isto é, por meio de seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Então, através da cortina, o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício dele e do povo. Ele olhava para Sheriná, que representava a presença do Santíssimo. Ele aspergia sobre o propiciatório, da tampa do propiciatório, a tampa da arca, a qual havia 2 querubins, o sangue do cordeiro. Jesus, sendo o próprio cordeiro morto, como também o sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque, ele entra por meio da cortina, que também representa seu próprio ser sendo rasgado por nós, ferido, morto. E aí, por meio da sua morte, por meio do que Jesus experimentou por nós, ele entrou num lugar em que todos nós entramos, que é a morte. Embora ele era vida, junto com o Pai. E daí ele rasga a morte no meio e nos possibilita a entrada perante as coisas sagradas de verdade. A antiga aliança com a sua sombra, ela nos traz até aqui, neste momento, para olharmos verdadeiramente para a Torá verdadeira, Mashiach Yeshua, sendo este o templo, sendo este o altar de sacrifício, sendo este o sacerdote que sacrifica, sendo este o cordeiro que morria, sendo este a vaca vermelha que morria, sendo este a cortina, sendo este as 2 testemunhas, as 2 colunas, sendo este os varais, a muralha branca que cercava todo o acampamento. Seja isto, meus queridos irmãos, Jesus é a realidade do que foi mostrado por Moisés. Poderíamos fazer vários e vários vídeos mostrando para vocês cada particularidade do tabernáculo, cada particularidade do sacrifício e todos apontando para a Mashiach. Porque foi assim que Deus resolveu lidar conosco. Primeiro com uma tenda para oferecermos sacrifícios pela culpa, derramando sangue inocente, para depois vir a verdadeira tenda. O verdadeiro sacrifício, o verdadeiro sacerdote, a verdadeira cortina, o verdadeiro altar, a verdadeira tampa do propiciatório, o verdadeiro Sherinar da glória de Deus habitando em nós, em cima de nosso ser, com os gloriosos querubins nos vigiando.
nos guardando de nós mesmos, nos guardando do pecado e guardando em nós o de mais precioso temos, que é Jesus em nosso coração, que é o Pai morando em nós, que é o Espírito Santo da ressurreição, da vara de Arão que brotara. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Verso 22. Bíblia Linguagem de hoje. Portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Vamos ver aqui. Entretanto, vamos diretamente ao próprio Deus. Então você não precisa mais, pessoas, vocês não precisam mais de papa, de padre, de bispo, de lei, de Torá, de sacerdote humano. Tudo isso está na presença do Filho. Entretanto, vamos diretamente ao próprio Deus. Você não precisa se submeter a líderes religiosos. Claro que existe uma ordem religiosa que Deus ele colocou. Pessoas que cuidariam de outras. Isso existe, isso tem existido sempre. Sempre houve pessoas cuidando de outras. Essas pessoas para Deus são pastores, anciãos, às vezes padres, pessoas boas. Sempre houve e sempre haverá pessoas boas cuidando sobre os que são de Deus. Mas você não precisa se submeter a esses homens como se eles fossem a sua salvação. Como se eles fossem o canal para a sua salvação. Não. No máximo que são colaboradores de Deus. Porque o canal para nos achegarmos a Deus é Cristo, é a cortina que foi aberta, foi escancarada para que você entrasse. Porque antes havia uma cortina que te limitava por meio de arranjos sacerdotais, por meio de arranjos humanos. A religiosidade humana, nossos pecados, cor de purpurina, cortina que separava o santo do santíssimo. Na parte mais íntima do ser humano, geralmente era difícil o Criador entrar. Poucos conseguiram experimentar a graça verdadeira de Deus no Antigo Testamento, como alguns sacerdotes faziam, sumos sacerdotes. Poucos, como Davi e outros homens de fé, conseguiram sentir a total graça de Deus e serem tomados pelo seu Espírito a ponto de escrever essas maravilhas que temos hoje nas Escrituras. Só que hoje a cortina está escancarada. Tantos quantos ele purificar, tantos quantos ele chamar, tantos quantos se permitirem ser moldados por Mashiach, esses serão purificados por água do batismo pelo Espírito Santo. Está em parênteses, né? Aqui é uma suposição. Mas é isso mesmo. A água que nos purifica é a água da palavra. É isso aqui que nós estamos fazendo, estudando a Bíblia, lendo, meditando, essas palavras entrando no seu ser, você precisando fazer mudanças e entendendo o porquê. Não porque isto é imposto a você para você viver num padrão religioso, de aceitação religiosa, para que você possa cumprir requisitos, para que você possa ser bem visto aos olhos humanos. Não tem nada a ver com o sistema religioso. Tem a ver com uma transformação íntima de um verdadeiro Criador, verdadeiramente te restaurando em Jesus Cristo, Mashiach Yeshua. É disso que fala a palavra da verdade. É disso que fala as boas novas do reino. É disso que fala a salvação que todos nós podemos alcançar. E aí ele aconselha, aqui
Vamos ver aqui na tradução para tradutores. Devemos continuamente professar resolutamente aquilo que cremos, já que Deus fez fielmente tudo o que Ele prometeu fazer. Devemos esperar confiantes que Ele continue fazendo isto. Vamos ler aqui. Guardaremos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para a dúvida e podemos contar aos outros que a salvação já é nossa, pois nem se discute que ele fará aquilo que diz. Tá vendo? Então, por isso que nós falamos, entende? A pregação das boas novas, que Cristo falou, ide, portanto, e falai, e fazer discípulos, ela consiste não em um sistema organizacional, organizado, de levar mensagens impressas às pessoas. Não significa isso, levar mensagem de uma religião. Levar mensagem de ideias religiosas. Você fala porque você acredita. Você vive porque você tem fé. Você mudou porque você acreditou. Você é porque você foi resgatado. Você foi limpo e santificado. Não significa ir, por cumprir requisitos, por fazer. Significa que você sempre irá falar de Deus e viver o Cristo, porque você é um salvo, um que foi regenerado, um que foi santificado no sangue do Cordeiro. Por isso você vive, por isso você fala, por isso você pensa, por isso você respira o amor de Cristo em sua vida. Não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia de sua volta está se aproximando. Não abandone, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem o dia que está chegando. Não devemos abandonar o costume de nos reunir para adorar o Senhor, como fazem algumas pessoas. Pelo contrário, cada um de nós deve encorajar, exortar os outros. Façamos isto ainda mais, pois sabemos que se aproxima o dia da volta do Senhor. Aqui está falando de frequentar uma religião? Não. Aqui está falando de se reunir para adorar a Deus. Como fazemos isto? Como estamos fazendo agora? Em família, com amigos. Este contexto aqui, embora muitas religiões levam para desculpar, o motivo deles quererem que as pessoas vão às suas igrejas, às suas religiões, às suas missas, aos seus cultos, às suas reuniões, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando que sim, é importante nós não deixarmos de nos reunir. Mas lembre que Jesus disse que quando estiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei junto com ele. Então não trata-se de religião, não trata-se de igrejas como conhecemos hoje. A igreja de Cristo, ela vive perante as eras. Vocês acham mesmo que os verdadeiros adoradores de Cristo deixaram de adorar a Jesus mesmo quando a igreja católica estava completamente envolvida na obscuridade do poder e da ganância do Império Romano? Vocês acham mesmo que os verdadeiros adoradores, eles deixaram de adorar a Deus nesse momento? Mesmo que você veja uma igreja totalmente deturpada, ali dentro tem alguém verdadeiro. Ali dentro tem alguém adorando a Deus de verdade. Então, se você escolheu continuar no sistema religioso, ou se você escolheu sair do sistema religioso, o que importa é que você não deixe de se reunir com outras pessoas para adorar. Essa reunião pode ser presencial,
em família, com amigos, numa igreja, no lugar de adoração. Esta adoração pode ser hoje por meio da internet, como eles adoravam juntos. Paulo, quando estava preso, como que Paulo, aqueles que são bitolados religiosamente, né, que falam que a pessoa tem que ir para a igreja e tal, pensa numa coisa, quando Paulo estava preso em Roma, como que ele fazia isto? Como que ele se reunia com as pessoas? Por meio das cartas. Ele falou em uma das suas cartas, presente em espírito. Coríntios, estou presente em espírito. Então podemos estar presentes uns com os outros em espírito, mesmo morando longe uns dos outros. Quando vocês assistem meu vídeo e compartilham comigo com essas palavras que estou dizendo e aceita no seu coração como sendo palavra do Senhor, e depois disso ora, agradece, adora a Deus de alguma maneira, você está se reunindo comigo. Estamos em espírito com nosso Senhor Jesus, com nosso Senhor Machia, adorando o Pai. Então, aos que estão nas igrejas, nas reuniões, nos cultos, com o coração repleto de amor pela palavra de Deus, aos que estão nas casas, longe dos sistemas religiosos, essas são as minhas palavras aos cristãos espalhados em Cristo. Espalhados nas igrejas ou nas casas, no sistema religioso ou não, mas ajuntados em Cristo, mesmo Espírito, adorando a Deus. Se alguém pecar deliberadamente, rejeitando o Salvador, depois de ter conhecimento da verdade, do perdão, este pecado não é coberto pela morte de Cristo. Não há meio de livrar-se dele. Aqui está falando agora, mudando de assunto, né? Voltando ao assunto do sacrifício, mas mudando de assunto da reunião, de estarmos reunidos com os nossos irmãos em espírito ou em presença. Agora o escritor passa a dizer que existe ainda um problema sério para aqueles que aprenderam sobre a verdade, foram esclarecidos sobre o perdão, mas mesmo assim ainda continuam pecando. Eles rejeitam o sacrifício de Jesus. Não restará mais nada para guardar, a não ser um terrível castigo e a tremenda ira de Deus, que consumirá todos os seus inimigos. Então, o que o sacrifício de Jesus ele não é capaz de fazer? Ele não é capaz de atuar naqueles que não o aceitam. Por isto que aceitar o sacrifício de Cristo envolve obedecer os mandamentos, pois não há aceitação se há desobediência. Se ainda fomos esclarecidos pelo sangue do Machia e sobre as Escrituras, e sobre os apóstolos, sobre a Torá, sobre as instruções, o que é certo, o que não é certo a fazer, e mesmo assim praticamos deliberadamente o pecado em nossas vidas, negligenciando tudo que foi feito por nós. Assim, querido irmão, é uma ofensa contra a morte de Jesus Cristo. É um pecado contra o Espírito Santo de Deus que providenciou esse sacrifício. Aí não existe perdão. Não existe, porque é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que está testemunhando essas coisas para nós, como vocês viram aqui na leitura do Hebreus. Foi o Espírito Santo que providenciou que a vida de Jesus viesse para o ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que ungiu Jesus quando ele se batizou. Foi o Espírito Santo que ressuscitou o Machia e deu a vida poderosa. Então esse Espírito Santo não pode ser contristado. E o Espírito Santo, ele testemunha sobre o Machia e sobre o seu sacrifício. Então quando nós ouvimos, acreditamos e mudamos, mas depois voltamos às práticas detestáveis que fazíamos, que a carne nos obrigava, impondo-nos o pecado, a sujeição, aí não estamos mais vivendo na graça, mas estamos voltando para ser porcos, removendo nos lamaçais. O homem que se recusa a obedecer às leis dadas a Moisés era morto sem misericórdia.
se houvesse 2 ou 3 testemunhas do seu pecado. Imagina como será muito mais terrível o castigo daquele que espesiaram o Filho de Deus, ou seja, maltrataram o seu sangue, desprezaram o seu sacrifício e trataram o seu sangue purificador como se fosse comum e profano, e insultaram e ultrajaram o Espírito Santo, que traz misericórdia de Deus ao seu povo. Tá vendo? Então, quando você foi esclarecido pelo Espírito, porque quem esclarece é o Espírito Santo, gente. Não é eu que estou te esclarecendo nada. A Bíblia fala que quem explica todas as coisas é o Espírito Santo. O Espírito Santo me esclareceu para esclarecer vocês. Então, não é eu que tenho o mérito, a honra, não. O Espírito Santo me esclareceu para esclarecer vocês. E vocês estão sendo esclarecidos para esclarecer outros. Mas quem vai contra o esclarecimento do Espírito Santo, que não é obedecer um sistema religioso aqui. Aqui é um processo de vida. Ir contra esse processo é pecado sério contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz misericórdia ao povo de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Porque conhecemos aquele que diz: conhecemos a Deus, a justiça me pertence, eles receberão a minha retribuição. E aquele que diz também: o Senhor mesmo cuidará desses casos. Tá vendo? Não é nem Mashiach que vai cuidar desses casos. É o próprio Pai. Lembra que eu disse que Deus deu todas as coisas para o Mashiach? Sim. Só que tem determinados casos que quem cuida é Deus. Porque Ele deu o Espírito Santo, Ele deu o seu próprio Filho, Ele derramou o Espírito Santo sobre o coração de todos, algo sagrado, algo que pertence a Ele, algo de vida, algo de transformação, algo de maravilhas, algo de milagres. Uma vida de milagres, uma vida de reconciliação com Deus, uma vida de luz, uma vida de sal da terra. Aí de repente você está de novo no pecado, nos prazeres, na renúncia do Espírito Santo. Daí não tem como. Não é nem o Messias, não é nem o Espírito Santo que vai mais poder interceder por você. Porque o próprio Pai vai te julgar. Então, meus irmãos, cuidado com isso. É uma coisa terrível, uma coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo. De fato. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Será horrível se o Deus Todo-Poderoso pegar e castigar vocês. Tá vendo? Então, querido, fica na graça de Jesus Cristo. Fica na graça do Espírito Santo. Não se dê ao luxo de cair na mão de Deus, querido. Não é brincadeira cair na mão de Deus, do Pai. Por isso que Ele providenciou o Mashiach. Por isso que Ele deu o seu Espírito Santo. Porque com Ele não tem brincadeira. Não tem brincadeira. Mas se você levar também Jesus e o Espírito Santo na brincadeira, você vai cair na mão dele. A gente, se nós não fizermos o máximo para permanecer em Cristo e no Espírito da graça, vamos cair na mão do Pai. Então há uma responsabilidade a cada um dos que ouvem e que entendem essas palavras. Você não pode continuar vivendo sua vida indiferente, como se nada estivesse acontecendo, como se você não sabia, você não soubesse. Porque agora você sabe. Infelizmente, irmão, você está ouvindo essas palavras. Agora você sabe. E felizmente você está ouvindo essa palavra. Porque agora você sabe que você é co-participante de todas essas coisas. Tanto maravilhosas, que podem te trazer vidas e te mostrar coisas que você jamais pensou que aconteceria com a sua vida. Verdadeira salvação, corpo incorruptível, viver eternamente, prazeres que jamais você sentiu, paz que você jamais sentiu, segurança que você jamais sentirá. Tudo isso é oferecido a você. Mas se você desdenhar do sacrifício de Mashiach, algo terrível está pela frente. Pior do que tudo que você já passou.
e que você acha que é capaz de enfrentar. Mesmo que isso significa um terrível sofrimento. Olha só, não se esqueça daqueles dias maravilhosos. Não se esqueça daqueles dias maravilhosos. Quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez, que carinho no coração do sincero é lembrar das primeiras palavras que receberam de Cristo. Quando entenderam de fato Cristo em suas vidas. Quando entenderam que podem fazer parte disso tudo. Que não existe classe mais importante que a outra. Que Deus não é imparcial. Que Deus chamou a todos. E que você pode estar junto, sendo filho, vivendo na luz e na graça. Não se esqueça daqueles dias maravilhosos, quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembre-se de como vocês perseveraram no Senhor. Você já perseverou no Senhor, meu irmão? Em oração, querendo ser tomado pelo pecado, mas não cedendo. Ou, se foi tomado pelo pecado, ajoelhando e chorando aos pés do Cristo, pedindo perdão. Ou, mesmo que isso significasse um terrível sofrimento. Porque muitos dos que se aproximam de Cristo vão sofrer perseguição, família. Mas lembre com carinho desse dia, dessas coisas que você tem sofrido pelo Cristo. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e espancados. E outras vezes vocês acompanharam o sofrimento juntamente com outros que estavam padecendo as mesmas coisas. Aqui está falando dos cristãos, né? Naquela época, Roma estava perseguindo e matando um tanto de gente. Estava botando gente para queimar, para ser iluminação noturna. Amarrava os coitados num poste e tacava fogo. Iluminação noturna. Jogavam os coitados nas arenas para lutar com feras. Tinham seus bens saqueados. Ou testemunhavam pessoas sofrendo. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão e ficaram realmente alegres quando tudo o que vocês possuíam lhes foram tirado, sabendo que coisas melhores os estavam esperando no céu, coisas que seriam de vocês para sempre. A gente ainda não teve que passar por isso, irmãos. Alguns talvez sim, mas a grande maioria de nós não. Essa tribulação que esses irmãos passaram no passado, vamos passar no futuro. Alguns seremos lançados nas prisões, outros verão tomar seus bens, suas posses, seus familiares, seus filhos, seus cônjuges, seus avós, tirando deles, né, os matando. Mas nada disto vai nos abalar. Estaremos alegres no fundo do nosso coração. Não pela catástrofe, não pela tragédia, mas pela esperança que nos reserva nos céus. Um novo corpo, uma nova ressurreição, um novo ser, uma nova criatura, quando o Mashiach chegar. Haja o que houver. Haja o que houver. Preste atenção nisso. Essas palavras confortam sua alma, meu irmão. Compartilhe esse vídeo. Haja o que houver. Não deixem desfalecer essa confiança feliz no Senhor. Haja o que houver. Não deixa a sua fé morrer. Haja o que houver. Não permita que outros sufoquem a sua fé, a sua alegria e confiança no Senhor Jesus. Lembre-se da recompensa que vocês têm. Esta recompensa você já tem, irmão. Alguns vivem por causa de um novo mundo. Alguns vivem por causa de uma vida no céu. Eu vivo por causa do Senhor Jesus,
que se entregou, me amou e me comprou dos meus pecados. Eu vivo pela esperança de um dia olhar dentro dos olhos desse homem, desse Deus, desse anjo, desse autor da salvação. Eu vivo para que um dia ele possa sorrir para mim e dizer que eu venci. Para me receber o meu novo nome, para me receber minha pedra branca, para que meu nome seja escrito no templo, na coluna do templo de Deus vivo, e que meu nome nunca seja apagado do livro da vida. Eu vivo para glorificar, junto com o meu Mashiach, Pai eterno, Yahweh Tsevaot, Yod-Heh-Vav-Heh. Vocês também viverão para isso? Você também quer viver para isso? Você tem esse desejo em seu coração? A única coisa que você precisa fazer é acreditar de todo o seu coração que é possível abandonar o pecado. É possível dar as costas ao mundo. E é possível viver novamente com Deus. Retornar à casa do Pai. Isso é possível porque Jesus morreu por nós. É mister que continuem a fazer com toda a paciência a vontade de Deus. Se querem que Ele faça por vocês tudo quanto lhes prometeu, a sua vinda não será retardada muito mais. Não vai demorar muito mais. Isso é um assunto que vamos falar depois, tá? E aqueles cuja fé os tornou bons aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. E todo aquele que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ele. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz minha alma. Mas o meu justo viverá em razão da fé, e se ele retroceder, minha alma não terá prazer nele. A mensagem de Hebreus capítulo 10, meus irmãos queridos, é linda. Fala sobre a sombra da Torá, mas fala sobre a realidade do Cristo. Quando você foi imerso no sangue do Senhor Jesus, provou da verdadeira vida, provou do dom do Espírito Santo e passou a ser o praticante da nova aliança, você foi esclarecido de todas as coisas. Não retroceda. Não retroceda jamais. Não permita se voltar às coisas que já se passaram. Não permita que sua vida retorne para o pecado, para a incorrupção, para a maldade. Saia de lá, da maldade, do pecado, do egoísmo, do ego. Venha viver uma vida com Cristo. Venha viver uma vida com Deus. Finalizando este estudo, com muito carinho, agradecendo aos meus 506 inscritos. Com muito carinho eu falo a todos vocês, aos que chegarão e aos que estão comigo, aos que estão com Cristo. Nós, porém, nunca devemos dar as costas a Deus para decretarmos a nossa própria ruína. Não. A nossa fé nele garante a salvação das nossas almas. Nós nunca devemos dar as costas a Deus. Isso só vai decretar a nossa ruína. Nossa fé garante nossa salvação.
nossa fé em Cristo, na realidade, na Torá real, na Torá viva que Deus nos deu para nos salvar e nos remir. Que este estudo seja uma bênção na sua vida. Que o Espírito Santo flua em sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua mente, nas suas atividades, nos seus empreendimentos. Que Mashiach Yeshua viva em você e que o Pai viva em você. Que este estudo de Hebreus seja um presente na sua vida, para que você mude, se transforme no verdadeiro homem do Senhor Jesus. Que a graça e que a paz seja com cada um de vocês. Não perca o próximo capítulo, capítulo 11. Vamos falar de homens de fé. Já que é a nossa fé que nos salva, que garante a nossa salvação, vejamos alguns exemplos de fé no capítulo 11. Você vai achar lindo este estudo. E que este estudo salve sua vida. Que a palavra de Deus salve sua vida. Que o Mashiach salve sua vida. Em nome de Adonai. Yod-He, Vav-He.